Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao Vivo. Pois é, estamos ao vivo, quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Como vão as coisas por aí? Como vai a vida? Me conta. Eu espero que as coisas, eu espero que a sua vida, eu espero que estejam todas bem, as coisas e a sua vida. Se não estiver bem, creia em si mesmo e, sobretudo, creia em Deus que as coisas vão melhorar. Há que se ter bom ânimo, há que se ter fé em Deus e há que se ter determinação, vontade, enfim. E a gente está no ar mais uma vez para levar para você, ou levar até você, informações que você está acostumado a acompanhar de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, ao vivo na TV Pantanal com o programa Opinião. Aonde quer que você se encontre, aqui no canal 22, ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br, ou ainda pela página no Facebook do programa Opinião da TV Pantanal. A gente está ao vivo para todo mundo acompanhar aqui a nossa programação, em especial ao programa Opinião. Hoje a gente vai entrevistar já o deputado estadual Wilson Santos, que vai conversar com a gente sobre as polêmicas da Assembleia Legislativa, evidentemente sobre a atuação parlamentar dele, os projetos, as proposituras, as questões ligadas ao partido PSD, enfim, tem muita coisa importante para abordarmos com o ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-vereador, não é? E atual deputado estadual Wilson Santos, que já vai estar chegando aqui, porque ele está em outro compromisso e pediu para a gente aguardar uns 10 minutinhos, que é o tempo que ele se desloca de lá até a bancada do programa Opinião. Entendeu? Então, fique bem atento que o Wilson Santos, aquele botafoguense, que eu nem sei se ele é botafoguense, se ele é santista, porque é o tipo de cidadão que tem um time em cada estado. Mato Grosso é Operário, São Paulo é Santos, no Rio é Botafogo, vai saber, né? De todo modo, o Wilson já aqui com a gente no programa Opinião. Professor Lourenberg Alves. E aí, rapaz? Como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lourenberg, eu quero comentar com você aqui, enquanto o Wilson não chega. Eu já abordei isso aqui contigo, gostaria de abordar de novo, né? Porque nunca é demais levarmos opiniões, informações até a nossa audiência e assim provocá-la para que ela interaja com a gente, se for o caso. Hoje tivemos, lá no Tribunal de Contas, teve um baita de um evento ligado ao Setembro Amarelo. Todas as autoridades do Estado que têm ligação direta ou indireta com a causa que é ligada à questão das doenças mentais, da saúde mental, na verdade, não é? São os responsáveis, estados, municípios, tem os CAPs, que são esses centros aí, que são especializados aí, só que eles estão funcionando tão assim, meio que lentos ainda, não é? E isso foi trazido à tona numa discussão ampla, com palestras, com ilustrações, com debates, enfim, durante o dia todo. Isso só traz, primeiro que eu acho positivo, porque traz à tona uma discussão que a gente precisa sim botar o dedo na ferida. Porque olha só, eu, a grosso modo falando, vou colocar aqui a minha opinião, queria que o Lourenberg também opinasse. Eu acho que, evidentemente, nós temos que ter as políticas públicas, o Estado principalmente. Quando eu falo Estado, eu falo de forma ampla.
E também falo de forma literal. O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde, inclusive esteve lá representada por seu adjunto, o Juliano Melo, tem que ter política. A gente precisa, enquanto cidadãos, também fazer nossa parte. O que é isso? Porque a gente é fácil de identificar alguém quando não está bem. Quando a pessoa não está bem. Porque aí vem depressão, a pessoa está introspectiva demais, ela pode estar passando por um processo depressivo. E aí a gente que eu falo, eu, você, Lorenberg, qualquer um, pode ligar a sensibilidade, aquela que a gente tem, de quando alguém falar bom dia, e você responder, se perguntar, tudo bem? Se responde, estou bem. Se você perguntar, tudo bem? Muita gente pergunta, e aí, tudo bem? Mas não espera a resposta. E aí a pessoa nem responde, porque é tão automático, ele perguntou se eu estou bem, mas ele nem quer saber realmente se eu estou bem. Então, assim, quando você perguntar para alguém, e aí, tudo bem? Espere para a resposta, que 99% das respostas serão sim, estou bem, ainda que ela não esteja. Mas se você perceber na resposta, naquele sim meio xoxo, né, que a pessoa está cabisbaixa, de repente é a senha para que você entre, porque ela não vai necessariamente te pedir ajuda, mas pode ser que ela esteja no seu íntimo clamando por ajuda. E a ajuda necessariamente não é financeira, muitas vezes ela só quer alguém com quem conversar. É simples assim. E ouvir, qual que é o prejuízo que você vai ter de ouvir alguém, sendo seu próximo, íntimo ou não? Então, assim, o que eu fiz experiência ao longo dos últimos tempos, tenho feito e tenho tentado praticar. Quando eu pergunto para alguém, e aí, tudo bem? Eu me permito esperar um pouquinho pela resposta. E aí, se a resposta for sim, geralmente é assim, eu, graças a Deus, porque eu sou, né, no caso, eu sou temente a Deus, graças a Deus, enfim, aí puxa um papinho, de repente, uma sequência de conversa, você percebe que alguma coisa possa estar fora da ordem e você pode, quem sabe, ajudar e quem sabe salvar uma pessoa que pode estar entrando num precipício aí, né, de depressão e tudo mais. Então, professor Lorenberg, eu só gostaria de colocar isso aqui, já que estamos no Setembro Amarelo. Quinta-feira nós vamos abordar o assunto com alguém lá na outra quinta, né, lá do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, e vamos continuar falando sobre essas causas aqui. Acho que a gente precisa fazer, né, o Estado tem que fazer a sua parte, os municípios também, mas nós também, né, professor? Paulo e amigo telespectador, veja, o Paulo está coberto de razão. A gente não pode perceber, ou melhor dizendo, não pode deixar de perceber que cada um de nós encaramos as coisas de forma diferente. Cada um de nós tem a maneira de sentir a dor. Muitas vezes um corte num dedo, ou no pé, ou etc., ou uma doença, para aquela pessoa em especial, ela não sofreu tanto. Mas para outra, o mesmo machucado, a mesma doença, faz um estrago enorme. Então a gente não pode olhar para dentro de nós e imaginar que o outro não tem nada. Ao contrário, amigos. O problema maior é que todos nós, de uma forma geral, não ouvimos o outro. De uma forma geral. Pode ser um pai com o filho, pode ser a mulher com o marido, ou o marido com a mulher, pode ser o colega ao lado, sentado ao lado, não está nem aí. Dentro da igreja também, não está nem aí para o colega. Às vezes a pessoa diz, olha, eu senti mal ontem à noite. A pessoa, ao invés de ouvir o que ele tem que falar, não, ele fala, eu também senti a mesma coisa. Olha que absurdo. Uhum. A pessoa quer desabafar, amigos. Fala, eu senti muito mal à noite, o interlocutor, que deveria ser interlocutor, já entra no meio e fala, pois eu senti a mesma coisa, me deu isso, me deu aquilo. Não, quer competir, né? É. Ah, eu tô pior, fiquei pior, não sei o que, sabe? Fiquei pior. Está errado, amigos. Ouve primeiro o que ele está falando, para depois você acrescentar ou você falar, eu também senti a mesma coisa. Mas espere o outro falar.
O problema é que nós não temos mais esse tempo. Veja, amigos, a questão da depressão, até muito recentemente, a imensa maioria das pessoas não a tinha como doença. Aliás, nós recebemos aqui o comandante do 1º Comando da Polícia Militar no Estado, que é o maior comando. Ele esteve aqui, o Coronel Xavier, e ele disse com todas as letras que quando ele entrou na polícia, lá em 2003, ele disse com todas as letras, amigos, que as pessoas tinham vergonha de dizer que estavam tristes, que estavam desiludidas com alguma coisa, que estava magoada, que estava em depressão. Porque, ao falar isso, os colegas de trabalho o tinham como alguém fraco, como alguém que não encarava as coisas. Então, isso eu estou dando só um exemplo, porque é um exemplo que serve para qualquer profissão. No domingo que nós falamos a respeito disso, no domingo agora, saiu uma matéria belíssima sobre a questão da depressão, da tristeza, da angústia, da dor e do suicídio. Foram entrevistados naquele jornal 2 psiquiatras, uma médica, se não me falha a memória, eu posso até errar o nome, mas Ocicleia. Ocicleia. Um nome interessante. Essa pessoa podia ser convidada aqui para... Pois é, eu te perguntei até ontem sobre, você falou tão bem, foi uma reportagem que saiu no jornal A Gazeta. A Gazeta. Excelente, depois eu fui, Loneberg falou ontem, fiquei curioso, né? Ocicleia, se não me falha a memória, está no jornal A Gazeta. Domingo, ela disse, com todas as letras, amigos, a depressão mata. A depressão vai levar alguém a uma situação muito difícil, muito complicada. E ela disse uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. Tem que sim falar em suicídio. Tem que comentar, tem que debater, tem que conversar sobre o suicídio. Não ficar receoso, mas conversar sobre ele é necessário. E um outro médico psiquiatra, que me fugiu o nome agora, que também falou a respeito, e ele disse, sobretudo nas áreas do trabalho, na área da educação, na área da saúde, que é o caso dele, que é o caso da área de trabalho dele, e da segurança pública, são áreas bastante vulneráveis, que a gente tem que ficar muito de olho, porque essas pessoas estão mais suscetíveis ao excesso do estresse. E isso pode trazer problemas seríssimos a cada um de nós. Eu vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. Uma dor que você está sentindo, que você nem sequer deu atenção a ela, uma outra pessoa, que não precisa necessariamente ser o seu irmão, ou ser a sua mulher, ou o seu marido, tem a mesma dor, mas a dor para ele é muito pior. Porque cada um de nós temos uma maneira muito particular de ver e de sentir as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O colega, o companheiro, a pessoa que está junto de você precisa apenas ser ouvida, amigos. Quando nós pararmos um pouco e deixar que o outro fale, quem sabe, com aquela nossa ação, nós estamos salvando uma vida. Quem sabe, com aquela nossa ação de apenas ouvir, nós estamos ajudando, mas ajudando muito aquela pessoa. Então a gente precisa observar isso e não olhar apenas no nosso umbigo, enxergar um pouco mais do nosso nariz, um pouco mais de distante, e deixar de ouvir o som da nossa própria voz. Eu fico entusiasmado com a minha voz, eu fico apaixonado por mim mesmo, mas não fique exagerado também. Vamos olhar o outro, amigos. O outro tem coisas muito mais importantes para serem ditas. Eu sempre vou repetir isso. Vamos ouvir o outro. Muitas vezes o outro está sorrindo. Aliás, o Charles Chaplin tem um depoimento simplesmente extraordinário. Que ele disse que chorava com a chuva, na chuva, para ninguém ver que ele estava chorando. Olha que depoimento simplesmente fantástico para alguém que passou a vida toda dele fazendo os outros sorrirem. E a dor dele era insuportável. E ninguém nem imaginava que ele, por trás daquela graça toda, né, aquele encanto e daquele talento,
havia um homem triste. Um homem triste. E era de fato triste. Aliás, eu já ouvi por várias vezes, Paulo, e você com certeza deve ter ouvido isso, os humoristas, na sua imensa maioria, eles são tristes, eles são magoados, eles são voltados para si mesmo e tem o riso, tem a alegria do outro como instrumento de trabalho. Então a gente precisa observar o outro, amigos. Isso aí é algo que nós estamos perdendo. A Hannah Arendt, que é uma filósofa antiga, que é alemã, que morreu em setembro de 1975, ela dizia que o ser humano está sustentado em um tripé. O amar no sentido bem amplo. O pai ama o filho, a mãe ama o filho, e assim por diante. O amar no sentido bem amplo. O trabalhar e o relacionar-se. Veja, amigos, esse é um tripé que, se faltar uma dessas peças desse tripé, nós deixaremos de ser humano. Veja, o amar. Você ama as outras pessoas. Você, ao trabalhar, você relaciona com outras pessoas. Veja, o tripé aqui não é um isolado do outro, ao contrário, está preso, colado um no outro. Você trabalha relacionando com outra pessoa. Ainda que você tenha um serviço em casa, mas use o computador para entrar em contato com outra pessoa. Uhum. Então, o amar também. Então, nós estamos perdendo aquilo que é natural nosso, que é o ser humano. Nós estamos cada vez mais deixando isso para depois. Amigos, nós somos finitos. Finito. Ninguém é infinito. Nós somos finitos. Tem uma hora que cada um de nós, tomara que demore muito tempo para isso acontecer, mas cada um de nós não vai estar mais aqui. Por que não gastar, não é gastar não dedicar um minuto da sua vida para ouvir o outro? Por que não fazer isso? Pois é, por que não fazer isso? Concordo com o professor Lorenberg, concordo plenamente com o professor Lorenberg. Nos últimos tempos tem havido muito isso, o isolamento das pessoas. Eu estava ouvindo hoje o deputado Avalone, que inclusive é um dos que defendem essa bandeira lá no parlamento estadual. Tem até uma comissão setorial, temática lá, para tratar desse assunto, que estava dizendo que, na opinião dele, um dos fatores que causam muito disso hoje, depressão, essa angústia exagerada, até doentia, são as redes sociais. Exatamente. Para as crianças, principalmente, porque ali elas estão vorazes naquele consumo do conteúdo nas redes sociais, que elas se isolam, não é? Elas se isolam, não olham nem para a cara do pai, nem da mãe, e além do que, acabam se dando mal na escola, acabam tendo problemas, e em função disso, elas acabam se isolando, ficando cada vez mais introspectivas e, consequentemente, apresentando os primeiros sinais de depressão ou de algo do tipo. Então é importante que os pais fiquem atentos com isso. É importante, eu tenho muito hábito de ir à pizzaria. Quando você for, é uma dica que eu dou que já funcionou comigo. Vá à pizzaria ou à sorveteria ou qualquer reunião social com seus amigos ou família, chega lá, faça o seguinte exercício: deixe o celular quanto mais distante de você, melhor. Evidente, coloca lá no VibraCall para saber se tem alguém ligando para você, mas esquece de você estar numa pizzaria, numa mesa longa, todo mundo lá, aí você chega lá, está todo mundo, enquanto espera a pizza, cada um no seu celular. E ninguém olha para a cara, para as fuças do outro. Então, poxa, se o objetivo de ir para lá não é só para comer a pizza, ou só para ir para um barzinho tomar um chopp, é para, não é assim, esparecer, interagir, se interrelacionar, falar piada, conversar fiado, falar de time, do Flamengo, que é o melhor time do mundo, falar do Santos, que está quase caindo de novo para a segunda
Enfim, é isso. Então, vamos aproveitar que não só no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, mas todos os momentos você pode fazer isso. Tenta praticar isso, no sentido de que a família é importante, os amigos são importantes. E agora parece que a tela de um celular é mais importante do que ficar de conversar. Às vezes a mãe machuca, a esposa machuca, você nem sabe, machucou aqui a testa, caiu, machucou, você nem viu, porque já está tão compenetrado. Então, eu penso que a gente pode, isso que o Lorenberg falou, se preocupar. Eu chamo isso sempre aqui, sempre falo, empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes o outro está precisando de um oi, de uma palavra, que você se preocupe. Como é que está? Está bem? Preocupe, ouça, mesmo que você não possa resolver, mas ouça. Aquela pessoa vai se sentir importante ou menos desimportante, né? E aí a gente vai estar contribuindo nessa força-tarefa aí de acabar, reduzir pelo menos essa situação aí de depressão, de suicídio e por aí vai. O Wilson Santos está aqui já, o nosso glorioso deputado estadual. Obrigado por ter... Glorioso, porque torce para o Glorioso. Ele torce para o Glorioso, torce para o Santos, torce para o Operário, torce para o Vila Nova, lá em Goiás. Não, Goiás, sou Goiás. Goiás? Goiás. Paraná, eu sou Curitiba. Aí. Santa Catarina, Figueirense. E lá no Rio Grande do Sul? Lá sou internacional. E no Pará eu sou Remo. Qual que é o problema? Qual que é o problema deles? Onde eles se encontram? Não paga imposto, né? Não paga. Sempre eu estou feliz. Um desses times acaba ganhando no fim de semana. Ô, deputado, o Lorenberg e eu, deixa eu ver como é que eu tenho meu tempo aqui. Boca, me fala aí. O Boca é outro botafoguense que está ali do lado ali. Eu vou para o intervalo porque eu chamo o intervalo. É melhor chamar o intervalo porque aí a gente não vou interromper o Wilson Santos, a gente já abre de sola assim no segundo bloco. O Opinião volta em 1 minuto e meio. Pois bem, cá estamos de volta, programa Opinião ao vivo. O deputado Wilson Santos está aqui. Antes de chamar o Wilson, vou passar aqui rapidão, até para convidar você a acessar o www.gazetadigital.com.br. O deputado Botelho, que é deputado do União Brasil, ele disse que se ele tivesse sido eleito prefeito nas eleições de 2024, já teria feito a aquisição do Hospital Estadual Santa Casa, que foi colocado em leilão para quitar dívidas trabalhistas. Em entrevista à imprensa, o gestor criticou o jogo de empurra que tem sido feito com a unidade, que é referência no Estado. O gestor também afirmou que a Prefeitura de Cuiabá deveria ter uma participação mais ativa na solução do problema. São aspas aqui. O problema da Santa Casa, o problema da saúde, é grave porque ele não é só do Estado, ele é um problema que envolve União, não é, que já ia assumir a Santa Casa. Por que o prefeito não assume? Está aqui, é uma fala, portanto, do Eduardo Botelho. Quer saber mais detalhes? Dá um clique aí e tem mais informações sobre esse tema aí na... Lorenberg e eu aqui, e o programa Opinião, nós dia sim, dia também, estamos nessa batalha aí, fazendo coro com todos aqueles que entendem que o Hospital Santa Casa tem que se manter aberto. Notadamente, esses serviços de pediatria aí, tem gente que nem sabe que funciona e sai de qualquer bairro da capital e até de cidades do interior para ir lá, porque lá tem um atendimento, né? Mas vai abrir o Hospital Central e não sei o quê. Eu não sei por que não sei nem se o governador está com essa ideia ainda de fechar lá. Se tiver governador, nós suplicamos, vamos mantê-la
a unidade aberta, vamos manter aquela unidade aberta por conta disso, que está sendo de uma utilidade enorme. E mais um, nossa, e abrir mais um e outro, ainda assim, não é? A gente vai entender que estará contento aqui. Eu não sei o que o Wilson Santos pensa disso. Nós temos tanto assunto para falar com o Wilson aqui, só que esse assunto caiu aqui agora, deputado, eu gostaria de abrir com isso, se você concorda, da manutenção do Santa Casa aberto, ou se você concorda com o governador ou com o governo do estado de que o Central suprirá toda essa demanda. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu defendo a manutenção aberta da Santa Casa. Um hospital de 208 anos, é o hospital que mais cuidou, que mais mitigou os sofrimentos, que mais salvou vidas na história. E não adianta fechar a Santa Casa e abrir o Central, porque o número de leitos é semelhante. Se você tem 200 e poucos leitos na Santa Casa e fecha e abre um outro com 200 e pouco, você anulou praticamente, você não acrescentou nada. É importante manter a Santa Casa. E acredito, Paulo, que nem o governador Mauro Mendes e nem o prefeito Abílio terão coragem de colocarem a impressão digital como coveiros da Santa Casa. Não acredito nisso. Eles encontrarão uma solução, com certeza. Ok, tá aí mais um então para o nosso time aqui. Mais um aqui que está engrossando aí. Governador, o senhor vai sair daqui a pouco para disputar o Senado, falar para o Piveta, vamos dar um jeito no corpo aí, vamos manter isso. Porque a Cuiabania e além de Cuiabá, a região aqui da Baixada, o estado inteiro vai agradecer, não é? Mas um detalhe, Paulo, a manutenção da Santa Casa não será por conta exclusiva do Estado, não. A gestão é tripartite. A União paga um pouco do faturamento, o Estado mais um pouco e o município. Então não é tão pesada a carga. E o Mato Grosso nunca viveu um momento de saúde financeira tão boa como vive agora. Fala-se que há 7 bilhões, 8, alguns até 10 bilhões em caixa. Júlio Campos falou isso aqui mesmo, né? Então não tem por que fechar a Santa Casa. Falou que tem dinheiro saindo lá, não é? E é bom, é sinal que é um bom gestor no sentido de fazer o dever de casa ao ponto de sobrar. Mas a gente não tem que sobrar dinheiro. O dinheiro não tem que ficar guardado, tem que investir. Bom, também não sou nenhum PhD em administração e nem gestão financeira, mas eu acho que a gente pode fazer a coisa que o povo está precisando e querendo, né? E pedindo e suplicando. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito. Deputado, o senhor está trabalhando ou pretende ainda trabalhar para a sua reeleição ou vai pensar em voos maiores em 2026? Já pensei em voos maiores, quebrei a asa. Em 2010 eu pensei em voos maiores, né? Fomos enfrentar o Silval Barbosa com a caneta na mão, né? Perdemos as eleições para governador. O projeto meu para o ano que vem é disputar a reeleição, renovar nossa cadeira aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Wilson Santos, você me falava há pouco, não me pediu reserva, e eu vou, aquilo que você puder falar, gostaria que você dissesse, porque existe uma discussão, especialmente no setor industrial, no estado de Mato Grosso, existem reclamações árduas, profundas reclamações, envolvendo a Energisa, a concessionária de energia elétrica aqui, porque não estaria suprindo, queimando muito equipamento, enfim. E aí parece que o contrato da Energisa ano que vem, ou dia 27, parece que estará vencendo, mas tem um tempo antes para se manifestar, enfim. Queria que você dissesse sobre isso, já que você, eu sei, está acompanhando de perto a situação da concessionária de energia elétrica aqui em Mato Grosso, que tem sido campeã de reclamação por muitas vezes. Paulo, a concessão feita em 97, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e do governador Dante Oliveira, vence na primeira quinzena de dezembro de 2027. Então nós estamos aí no 28º ano dessa concessão. Primeiro foi feita ao Grupo Rede, do senhor Jorge Queiroz, que depois passou para o Grupo Energisa.
O Grupo Energisa é um grupo nacional, ele está presente em 12 estados do Brasil. Eu sou favorável à continuação da concessão da distribuição de energia elétrica nas mãos da iniciativa privada. Quero deixar desde o início claro isso. Principalmente porque a iniciativa privada tem mais capital do que o Estado, então tem melhores condições, tem mais expertise, consegue gerir com menos gasto e ainda paga impostos para o Estado. Então eu sou a favor de que seja renovada a concessão ou uma nova licitação, mas que os serviços de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso continuem com a iniciativa privada. Isso não quer dizer que nós vamos passar mão e vamos passar pano para a Energisa. A Energisa tem um conjunto enorme de reclamações. Ela deixa de cumprir um monte de cláusulas do contrato 97 e dos 7 termos aditivos que foram feitos pós-97. Então nós queremos, nesse momento, um acerto de contas com a Energisa. Que ela, para ser contemplada com a renovação, antes disso, que ela cumpra todas as cláusulas contratuais. Por exemplo, as agências físicas que desapareceram das cidades. Hoje, se você, consumidor, quer reclamar, você liga no número, cai lá no Ceará, na Paraíba, na Bahia, alguém que não tem nada a ver conosco aqui. Mão de obra mais barata. Quer dizer, então, precarizou a mão de obra. Estão trazendo trabalhadores do Nordeste, pagando 50%, 60% do que se pagar para o eletricista, para o engenheiro eletricista aqui, porque tudo a visão de economizar. E a Energisa Mato Grosso, é uma das 12 do grupo, é a que mais dá lucro. Ela tem dado lucro entre 800 e 900 milhões por ano. Então a Energisa Mato Grosso tem condições, sim, de atender as cláusulas. Por exemplo, energia trifásica. Era para chegar em 2027, 100% do estado com energia trifásica, não tem 20%. O período que você cai a energia na sua residência, esse período tem que ser cada vez menor e está cada vez maior. Eu já recebi ontem reclamações duríssimas da Agrovila das Palmeiras. O vereador Neco me ligou pedindo, pelo amor de Deus, estão perdendo frango, estão perdendo leite, estão perdendo queijo, estão perdendo carne. Livramento em desespero, chapada. O que está acontecendo? Então, nós defendemos, e aí nós constituímos uma comissão especial na Assembleia, com 7 deputados, mais a presença da Associação dos Municípios, o presidente Leonardo Bortolini, mais o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. Nós queremos fazer um dossiê, levar ao ministro de Minas e Energia, levar ao relator da ANEEL, o doutor Fernando Mosla, e mostrar que, infelizmente, do jeito que está, nós vamos defender que não haja renovação. O ministro vem a Mato Grosso, parece, para acompanhar isso de perto. Isso pode virar uma CPI daqui a pouco, porque tem tantos elementos aí. Agora, existe um contrato também, né? Se a empresa estiver rigorosamente dentro do contrato, porque essa questão do trifásico, por exemplo, que você está dizendo aí, está no contrato? Tá, no contrato? Está tudo amarrado. Então, só no contrato tem já tem uma grave irregularidade. Gravíssima. Não é? Então, assim, o que tem havido, eu tenho também presenciado essa discussão, muitos industriais reclamando por conta disso. Isso que você falou aí. Não, Paulo, Mato Grosso hoje é a locomotiva do crescimento nacional. É o estado que mais atrai, que mais recebe prospecção de investimentos. Se a energia não estiver capitalizada, ela vai frear o desenvolvimento do estado. Mato Grosso está mudando de prateleira da economia primária para uma economia industrializada. Nós estamos industrializando a nossa produção agrícola e pecuária. A energia não tem o direito de frear esse crescimento industrial do estado. Uhum. Você está com quantos anos hoje de idade? 5,3. 5,3. Daqui 2 anos vence a concessão, são 5,5. Com mais 30, o senhor estará com 85 anos de idade quando vencer a próxima concessão da Energisa. Você não acha que é preciso abrir essa caixa preta, Paulo? Mais horas. Fazer um processo totalmente transparente? Porque se nós não fizermos uma boa negociação agora, nós vamos sofrer 30 anos. Verdade. Lorenberg, por favor. Deputado, eu vou pegar carona aí. Vamos lá. Mas eu vou falar a respeito não dos empresários propriamente dito, mas de uma forma geral do consumidor de energia.
O senhor falando aí, me veio à cabeça exatamente o seu discurso de 98. A fé. Aliás, foi apenas o Wilson Santos e a professora Séries que votaram contra a privatização. No universo de 24 deputados. Foi 22-2. 22-2. Os dois, o Wilson e a professora Séries, que votaram contra. Foi. E eu me lembro também de ter lido, deputado, um discurso muito aproximado do que o senhor acabou de dizer agora. O senhor reclamava que o consumidor de energia, aquele pobre que não pode pagar e etc., está passando por dificuldades, a companhia da época, que era a primeira, também pressionava esse mesmo consumidor. Esse retrato ainda é muito aproximado do que tem hoje ou não? Professor, eu gosto de vir aqui no programa para responder ao Paulo e ao senhor, porque são perguntas muito preparadas e qualificadas. Em 95, acredito, quando houve a votação dessa matéria, a privatização foi feita em 97, eu fiz esse voto. Hoje eu não votaria assim. Era fazer um registro histórico. Porque eu entendo que a privatização foi positiva. Tirando, é claro, alguns percalços, alguns erros que precisam ser corrigidos, mas o governo de Mato Grosso, quando o Dante assumiu, ele precisava de 112% da arrecadação para pagar a folha salarial. Como que ele ia buscar dinheiro para investir em redes, em transformadores? Não tinha condições. Então, eu fiz aquele voto junto com a SER num outro momento. Se fosse hoje, eu votaria a favor da iniciativa privada assumir, principalmente porque tem capital. Agora, é papel do Estado e da União a regulação e a fiscalização. Está havendo uma frouxidão por parte do Estado, da ANEEL também, e da AGER e da ANEEL. A Energisa está pintando e bordando. A Energisa passa por cima de contratos, não está nem aí. Por exemplo, uma bomba aqui, vou dar uma bomba para vocês aqui agora. Não é furo porque o deputado Faisal já falou. A Energisa está agora montando usinas de energia solar. Ela está gerando energia solar e ela limitou, estabeleceu, de que só coloca na rede micro e pequenos produtores de energia solar. Por quê? Ela agora está exercendo um poder gigantesco que ela tem de informações, é dona de todas as redes de transmissão, só ponho na minha rede até um certo montante pequenininho. Por quê? Porque ela agora está produzindo energia solar. Ela virou concorrente daqueles que querem montar uma pequena, média ou grande usina solar no estado. Quer dizer, então, e quando nós contamos isso ontem de manhã para o ministro de Minas e Energia, o senador Alexandre Silveira, falou, eu não acredito que vocês estão dizendo. A Energisa, em Mato Grosso, está montando usinas solares. Aí o deputado Faisal mostrou para ele um vídeo lá de Piranga do Norte, onde ela gera quase 7 megawatts de energia solar. Ela agora é concorrente. E no sistema elétrico nacional, quem gera energia não pode transmitir. Quem gera não pode distribuir. Ou você gera ou você distribui. Aqui agora a Energisa está gerando energia, está distribuindo. O que não pode. E não pode fazer. É ilegal. Olha só, vamos ali para o break comercial de novo? Vamos, sim, senhor. A gente volta já já e vamos falar de moradia popular, vamos falar... Tem muito assunto ainda para a gente falar e só tem um bloco. Vamos ter que fazer caber. Um instante só. Muito bem, cá estamos de volta aqui no nosso Opinião, hoje com o Wilson Santos. Teve um evento hoje, acho que o Piveta participou, o Wilson Santos também está aí nessa seara em prol das... Rapaz, tem um déficit habitacional muito grande no estado de Mato Grosso. O governo Blairo Maggi, eu lembro que foi uma gestão que fez muitas casas populares, época era o Pagou, não é? Existe um FETAB aí, Wilson Santos, que do próprio nome consta lá, habitação, transporte e habitação. Habitação, eu não vou fazer uma crítica direta porque eu teria que trazer mais argumentos, mais substância, né? Mas parece que
a habitação não caminha no mesmo ritmo do investimento em transporte em relação aos recursos que vêm do FETAB. Mas eu queria que você falasse desse evento que teve hoje, que o Pivetta participou. Hoje, na Assembleia, o Otaviano Pivetta compareceu lá como pré-candidato a governador de Mato Grosso. Na Assembleia existe uma Câmara temática sobre moradia popular que eu presido. E nós temos levado todos aqueles que se autodeclaram pré-candidatos ao governador do Estado. Lá já foram os senadores Wellington Fagundes, Jaime Campos e hoje Otaviano Pivetta. E vamos levar também a empresária e doutora Natasha Glecharenko, para saber o que tem na cabeça deles em relação à moradia popular, que nível de comprometimento, que tipo de coisas eles querem ouvir, quais são as suas propostas, as suas ideias, porque a Fundação João Pinheiro, que é a fundação responsável por medir o déficit habitacional no país, ela diz que em Mato Grosso há aproximadamente 120 mil, esse é o déficit habitacional no estado. 120 mil. Então hoje, Otaviano Pivetta esteve lá, conversou durante mais de 1 hora conosco, da Câmara Setorial Temática, e agora irá a Natasha Glecharenko. A de hoje foi a 13ª reunião feita, não é que eu estava lendo aqui, Sim. 13ª reunião lá da Câmara Setorial. E é interessante isso, não é? Porque assim, o cara tem intenção de disputar o ano que vem e já tem um setor lá no parlamento interessado em saber e ouvir antecipadamente, já para trazer a discussão. É importante que se mexa nesse vespeiro aí, vespeiro não, essa cento e quantas mil? 120 mil. Pois é, você imaginou um negócio desse? Tem que ter uma política centralizada e factível. Não é prometer também meio mundo aí, tem que ter um comprometimento direto, honesto, olhando nos olhos do povo. E lá é a Assembleia Legislativa, que existe para isso mesmo, Paulo, para fazer esse tipo de trabalho. Se o governo cumprir a lei, 20% do FETAB, que não é pouco, este ano o FETAB deve fechar entre 2 bilhões e 600 e 3 bilhões, 20% disso daria de 520 milhões a 600 milhões por ano. Já é um número extraordinário. Acontece que o governo fez uma priorização para o setor rodoviário. Não sou contra. Não sou contra, mas o governo do Mauro fez menos habitação do que a lei estabelece. Agora, fez muito. Ninguém fez tanto asfalto novo, nem pontes como o governo Mauro Mendes. Ok, professor. Mas aí, deputado, eu vou entrar exatamente nessa carona aí. Vamos lá. Porque, veja, se a lei determina, porque a lei não sugere, a lei determina que 20% do FETAB, no mínimo, deveria ser investido para a habitação. Se o governo não prioriza a habitação da forma como a lei determina, a Assembleia também não está falhando aí, deputado. O papel da Assembleia é fiscalizar. Exatamente. A Assembleia tem falhado, o Ministério Público, que é o guardião da lei, tem falhado. Enfim, todos nós temos falhado. Por isso que ano passado nós criamos a Câmara Setorial Temática. Por exemplo, desapareceu o Conselho Estadual de Habitação. Não existe. Há mais de uma década desapareceu, sumiu. E a lei existe. O Fundo Estadual para Habitação. Então, agora nós temos cobrado, esse assunto voltou à pauta. Ô, deputado, eu quero trocar um pouco de assunto, mas a gente pode voltar a ir e vir por esses assuntos aí. Senão não dá tempo de a gente abordar o pleito do ano que vem. O Lorenberg já deu uma avançada aqui no que diz respeito às suas pretensões para o ano que vem. Do ponto de vista partidário, o glorioso PSD, rapaz, como é que está? Porque o Fávaro, o ministro Fávaro, que é do PSD, ele... O que ele vai fazer da vida? Não é? É a maior liderança do partido, não é? Por ser ministro, enfim. E tem esse cenário apertado, com todo mundo disputando, todo mundo de olho nas vagas para o Senado. São 2 para o Senado, para o governo do Estado. Como é que se vê esse imbróglio aí? E se o Fávaro não corre risco de, se ele for disputar o Senado, a menos que o governo Lula dê um up, né? E especialmente na área da agricultura, da pasta dele, para entregar serviços e convencer por meio disso, que é a ferramenta que ele tem hoje para mostrar serviço, né? Paulo, o senador
Fávaro é candidato à reeleição, está montando uma chapa para federal, já tem lá o Irajá Lacerda, o procurador Mauro filiou-se recentemente ao PSD, o Valtenir Pereira filiou-se recentemente ao PSD, o secretário de Saúde Tangaré, candidato a federal, provavelmente o Emanuelzinho filia-se em março. Então, uma chapa competitiva para fazer pelo menos 2 federais. Estadual, nós já temos 12 a 15 candidatos. Ainda ontem anunciou o médico de Mirassol do Oeste, doutor Arnaldo, vai filiar-se ao partido também. Tem um vereador de Cáceres que está filiando para ser candidato a estadual. Nós temos aí a Rafaela Fávaro, filha do Fávaro, que é candidata a estadual. O Gilmar Fávaro é candidato, eu vou à reeleição. Então nós estamos montando nessa fase, mas isso vai fechar mesmo em março. Então deveríamos ter chapa para estadual e para federal competitiva. E o Fávaro vem à reeleição no Senado. Que também está competitivo. Foi esse o centro da minha pergunta, porque eu não estou merecendo ou desmerecendo ninguém, mas há de convir que vai ter um governador aí que vai deixar o cargo fresquinho, não é? Com entregas e tudo mais. A lei garante que ele pode fazer isso, né? Vai ter que se afastar, mas aí já vai estar fresco na memória do povo aqueles hipotéticos feitos dele, né? Aí tem outros nomes que inclusive estão figurando bem nas pesquisas aí, não é? Tem o Medeiros, que ainda que o Bolsonaro esteja fragilizado aí, acabou de afirmar essa semana aí, por meio da Michele Bolsonaro, que o Medeiros é o candidato. Aliás, Medeiros e Mauro Mendes, inclusive, né? Saiu essa informação essa semana. Então, assim, é muita coisa, não é? Muito candidato competitivo, né? É isso aí que eu estou falando. Mas você tem pelo centro-direita, né, que fala, o governador Mauro, a Janaína Riva, o Medeiros, o Antônio Galvão. E pelo centro-esquerda, por enquanto, o Fávaro navega sozinho. Sozinho, por enquanto. Lorenberg. Mas eu vou pegar carona também de novo, deputado. Veja, um candidato ao Senado, por mais competitivo que ele seja, ele precisa de um candidato a governador do estado para ajudar na caminhada. O Fávaro não pode correr sozinho, ele tem que vir com outro. Já está pensando o PSD para essas coligações com um candidato a governador, ainda que seja em partido diferente? Lorenberg, na verdade, não. O partido tem priorizado a formatação de chapas para federal e para estadual. Eu penso que o momento oportuno vai ser na virada do ano, esperar fechar março, quando acontece a janela para os parlamentares. Depois de fechar março, o partido com certeza vai definir. Mas a doutora Natasha Schleicharenko já colocou o nome à disposição, havendo necessidade, ela está pronta para ser a candidata a governadora pelo PSD. Wilson, se você estivesse lá na Câmara Federal, como já esteve, em 98... De 99 a 2004. Você votaria de que forma nessa situação aí da PEC da blindagem? Essa matéria está lá, é a maior discussão, inclusive, do momento, né? Nessa terça-feira, conhecida como ontem, lá na Câmara, essa PEC acabou sendo aprovada, né? Que significa dizer que, entre esses pontos mais polêmicos aí dessa PEC, estava a votação secreta para decidir aí se a prisão de um determinado parlamentar em flagrante por crime inafiançável será mantida ou revertida. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu acho que o Congresso fez aliás, a Câmara dos Deputados Federais prestou um desserviço à moralidade nacional. Um tiro no próprio pé. Errou feio. Durante séculos, a humanidade lutou para que a lei fosse superior aos homens, aos governantes. Que se estabelecesse o império da lei, onde todos fossem iguais perante a lei. Seja um modesto gari, uma diarista, um professor, um advogado, um empresário, um agricultor, ou um político temporário, porque o político é temporário, não é profissão. Por que criar uma casta de privilegiados que está acima da lei? O que está se aprovando é o seguinte: se um deputado, um senador, for autor de um crime, ele só poderá responder a um processo no Supremo
se a sua respectiva Casa de Leis autorizar. Se o Senado não autorizar, o Supremo não pode abrir um processo contra um senador que tirar a vida de alguém, que cometer um crime tributário, um crime ambiental. Não pode. E o espírito de corpo vai prevalecer. Então, se eu estivesse lá, com certeza, eu não só votaria contra, como subiria à tribuna para fazer um apelo aos colegas que não fizesse esse desserviço ao país. Hollenberg. Deputado, veja, a lei deveria estar acima de todos nós, mas nem sempre funciona na prática desta forma. O que um representante, o senhor que já foi deputado federal, o que um representante pode fazer para que o pobre, que não tem dinheiro, que não tem como ir até a Defensoria Pública, com toda a sua caminhada, para defender os seus direitos? O que um parlamentar pode fazer para ajudar essa pessoa? Eu tenho feito os mutirões mensais aqui na Baixada Cuiabana. Tenho levado aí, junto com algumas instituições, a própria Assembleia participa muito, quase 30 serviços. Nós levamos assessoria jurídica, através de estagiários da UNIC, da UFMT, da UNEMAT. Nós temos levado serviços do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos levado serviços da AMTU, que é a Associação dos Transportadores Urbanos, vacinação de cães, de gatos, de pets, enfim, eu tenho todo mês, esse mês agora vai ser na Chácara dos Pinheiros, mês passado foi no Jardim Maringá, em Várzea Grande. Este mês é o nosso 6º mutirão, quase 30 serviços, atendendo as mais diversas comunidades. E um dos serviços é o de assistência jurídica. Mesmo o dia assim, todo? Pois não. O dia todo? Não, são aos sábados, das 7 da manhã às 12 horas. É bom, é bonito, é plausível, mas ainda é insuficiente. É insuficiente. Né? Todos fizessem, todos os 24, vão ser 27 aqui um dia, fizessem, ainda seria insuficiente, dada a demanda. Política de Estado mesmo, a gente precisa saber disso, né? Por exemplo, lá pelo parlamento, já, eu tenho que encerrar o programa já, né? É isso? Já. Eu tenho mais 3 minutos aqui. Pela Assembleia passa a peça orçamentária. Por que vocês não debrucem lá sobre essa peça e quando chegar lá na gloriosa Defensoria Pública, vocês não trabalham uma forma de elevar esse duodécimo que vai para... que é o patinho feio. A Defensoria. Defensoria Pública. Todo ano está lá eles com pires na mão, suplicando praticamente, e quando ganham é coisinha. E o Estado arrecadando a UFA. Bom, já melhorou muito. A Assembleia tem sido muito receptiva aos reclamos da Defensoria Pública. Eu, pessoalmente, entendo que a Defensoria Pública é a instituição mais republicana do Brasil. Sim. Fiz uma sessão especial para homenagear a Defensoria Pública mato-grossense, criada pelo saudoso governador Dan de Oliveira. Agora, tem gente aí, candidatando-se ao governo do Estado ano que vem, que já sinalizou que, se for eleito, vai deixar a Defensoria de lado e vai contratar advogados da ativo. Então, falou aqui. Muito cuidado. Infelizmente, eu vou ter que falar quem, porque só se não for a mesma pessoa. O vice-governador Pivetta esteve aqui no programa Opinião. Infelizmente, ele respondeu, na minha opinião, na minha concepção, infelizmente, para mim, eu perguntei sobre concurso público, ele não foi muito enfático, não. Você lembra disso? Lembro. Ele não foi muito enfático, não, né? Dando conta de que essa questão aí de advogados, dativo, enfim, cada um tem sua opinião, bora ver o que vai virar disso tudo. Mas que eu também acho que a nossa defensoria tinha que ser valorizada, fortalecida cada vez mais, devia, não é? Para evitar passar humilhação. Todo ano ter que ir lá, ou Wilson, bater gabinete por gabinete, ou Botelho, ou fulano, ou ciclano. Sim. Não é? Wilson, queria muito mais continuar aqui, mas você chegou um pouco mais tarde do que estava previsto. Eu sei que o trânsito é complicado, mas esse espaço segue sempre à sua disposição, especialmente das suas performances parlamentares. Estamos aqui para bem informar.
Paulo Lorenberg, muito obrigado pelo espaço. Nós vamos continuar acompanhando todo esse processo de renovação da concessão da Energisa ou de uma nova licitação. A Defensoria tem na Assembleia uma grande parceira, e vamos continuar na luta por moradia popular, que o prefeito Abílio agora anunciou que vai também avançar nos loteamentos populares. Você se reuniu com ele, prefeito. inclusive, essa semana, né? Sim, ele se convenceu da importância, que é direto, muito mais barato, e continua aqui sempre à sua disposição. Desculpe-me Imagina. pelo atraso. Eu sei que você fez um esforço danado e sempre faz para estar aqui. O Wilson, a gente gosta disso, né? Que ele entende o valor da imprensa, de um programa como esse, para não falar comigo. Ele não vem aqui por minha causa, nem por causa do Lorenberg, ele vem por conta de que, do outro lado, tem sempre alguém carente de informações lá do parlamento, notadamente da performance dele, né? Obrigado por aceitar o programa e pelo respeito que você tem para o programa Opinião. Quem está contigo ali, o assessor? Tem alguém contigo ali? Assessor? Não tem, né? Ele veio Sou Almerindo. Almerindo? É. Um abraço, então, ao Almerindo, um abraço a todos lá do gabinete. A Irene também estava falando com ela hoje, me mandou aqui uns posts da situação lá dessa audiência da Câmara Temática Setorial da Habitação Popular. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Às 7h30 da noite a gente se encontra aqui no programa Opinião. A gente se encontra ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.